Bom dia, meus alunos, tudo bem? Aula de produção textual hoje, desde o dia, não tivemos aula no dia 11, desde o dia 3, dia 4, aliás, que a gente não tem aula de produção textual, né? Então eu tinha passado alguns deveres para vocês, eu vou corrigir, tá? E o que nós estamos estudando é muito interessante, eu adoro, né? O ponto policial. Tem mistério, tem um suspense no ar, você não sabe o que vai acontecer. O autor de um conto policial, ele sabe muito bem conduzir o leitor para a curiosidade com os acontecimentos. O que será que vem aí? Quem será que matou? O que será que vai acontecer? Então nós temos essas dúvidas na cabeça e isso faz com que o leitor chegue ao final da leitura, tá bom? Então, eu vou corrigir a página 140 a 143. Aqui está falando do texto, terceiro capítulo do texto Um Estudo em Vermelho, escrito em 1888, de Arthur Conan Doyle, tá? Aqui foi a estreia do Sherlock Holmes e o assistente dele, Dr. Watson. E até hoje, esses dois personagens são muito famosos, até hoje, né? Então aqui fala sobre o que aconteceu, houve um assassinato em uma casa, e aí é quando o parágrafo 15. Esta noite aconteceu um fato grave, no número 3 de Lauriston Gardens, nas proximidades de Brixton Road. O nosso guarda, cerca das 2 da manhã, viu ali uma luz. E como a casa está desabitada, suspeitou que houvesse algo de anormal. Encontrou a porta aberta e na sala da frente, inteiramente vazia, topou com o cadáver de um homem bem vestido, cujos cartões de visita, encontrados num dos bolsos, traziam o nome de Enoch J. Breber, tá? Não houve roubo e não há nenhum indício da maneira como o homem encontrou a morte. Há sinais de sangue na sala, mas o cadáver não apresenta nenhum ferimento. Não podemos compreender como foi parar naquela casa vazia. Em suma, todo o assunto é um verdadeiro enigma. Se o amigo puder dar um pulo à casa de Lauriston Gardens antes das 12 horas, lá me encontrará. Deixei tudo lá, e qual foi encontrado, à espera de sua chegada. Se não puder vir, mandar-lhe-ei todos os pormenores e ficarei imensamente grato se quiser favorecer-me com a sua opinião. Isso aqui é um bilhete que o Holmes recebeu de um outro detetive, tá? Mandou para ele, Tobias Gregson, tá? E ele diz depois, Gregson é o melhor elemento da Scotland Yard. Scotland Yard é na Inglaterra como a CIA nos Estados Unidos. Ele e Lestrade são os únicos que valem alguma coisa no meio de toda aquela turbamulta. São rápidos e enérgicos, mas têm métodos convencionais, terrivelmente convencionais. Além disso, há entre eles uma grande rivalidade profissional. O caso promete ser muito divertido se ambos forem designados para resolvê-lo. Então, esse homem da Scotland Yard, esse detetive, mandou esse bilhete para o Holmes para que ele o ajudasse a resolver a questão do assassinato. Mas depois o Holmes diz que ele ia acabar descobrindo o que aconteceu e quem ia ganhar o mérito da questão, o mérito dessa descoberta, seria esse detetive Gregson, tá? Para vocês verem. Então aqui nós temos o Watson começando a ajudar Holmes. E olhem só como tem aqui um ar de mistério. Eles foram para a casa onde havia acontecido o assassinato. Era uma manhã úmida e uma neblina escura que parecia o reflexo da superfície lamacenta das ruas. Pairava acima dos telhados. Então, já cria aquele clima de mistério. Então, sempre que o conto policial vai ter essa descrição
do espaço de forma bem misteriosa, tá? Aí fala aqui a questão, né, do violino, né? Então aqui, vamos corrigir, tá? Sobre o narrador, respondo as questões. Já na primeira linha do trecho lido, o que podemos perceber em relação ao foco narrativo? Nós temos os focos narrativos em primeira pessoa, em terceira pessoa. Em primeira pessoa eu tenho o narrador, personagem. Em terceira pessoa eu tenho o narrador, observador. Dentro do narrador observador eu tenho o narrador onisciente, né? Ele não é personagem, não está ali na história, mas ele sabe tudo sobre os personagens. Então nós temos aqui o foco narrativo, quando ele diz assim, logo lá no início, que a gente confessou. Esse verbo está em primeira pessoa. Então, o narrador é em primeira pessoa, é um narrador personagem. Nós identificamos o narrador personagem através dos verbos, a pessoa verbal em que ele se encontra e os pronomes também, tá? Então, olha lá, confesso que fiquei bastante desconcertado ante aquela nova prova quanto à utilidade prática das teorias do meu companheiro. Na letra B, mais adiante, o que percebemos de mais específico sobre esse foco narrativo? Então, o que acontece? O narrador, personagem, depois ele não é, a gente vê que ele não é o protagonista daqui da história. Ele não é o protagonista, já que em todo o trecho se dedica a acompanhar o que diz e faz Holmes, tá? Banal, disse Holmes, a sua expressão parece indicar que a minha evidente surpresa e a minha admiração lhe foram agradáveis. Então, quem é aqui? O Watson, passa a ser quase o personagem principal, tá? Por quê? Ele é o protagonista, porque o Holmes começa a falar do Watson, como ele surgiu, o que ele fez, tá? Então há essa mudança. 2. A finalidade da parte introdutória de uma obra é comumente apresentar a situação inicial e em especial os personagens. O trecho lido pertence ao terceiro capítulo do livro e faz parte da introdução. Na letra A, embora não seja nomeado nesse trecho, quem está narrando a história é o Dr. Watson, o assistente de Holmes. Qual é a importância dessa escolha? Por quê? Porque o Watson está começando a interagir com o Holmes, tá? Ele ainda está conhecendo o trabalho, como eles vão trabalhar juntos, eles ainda estão se conhecendo. Então ele estranha certas coisas na personalidade do Holmes. A escolha de um narrador desse tipo, que é um personagem secundário, permite que o leitor seja conduzido à medida que o Watson narra a história e descreve o protagonista. Então a gente vê o Holmes através dos olhos do Watson. Ele descreve o Holmes, tá bom? Na B, nas narrativas policiais, o personagem do detetive costuma ser alguém admirável. De que maneira o foco narrativo contribui para a construção dessa figura do detetive? Então a gente vê que Holmes, à medida que o Watson vai conhecendo Holmes, este se revela cada vez mais admirável e causa mais deslumbre em seu assistente. Então, cada vez que o Watson vai conhecendo mais a história do Holmes, ele fica mais admirado, ele admira muito mais esse seu agora chefe, né? Por quê? Pela inteligência dele, ele tem um senso de percepção muito agudo, então ele começa a admirar demais o seu patrão. 3. Para reforçar ainda mais o brilhantismo do detetive, o autor usa também outra estratégia, o contraste entre Holmes e outros personagens. Olha só, o que ele fala desses outros personagens, desses outros detetives que pedem a ajuda do Holmes para solucionar o caso, lá naquela casa, tá? Porque ele sabe que Gregson, ele não é muito direto. Então ele pediu ajuda a Holmes para desvendar o crime que aconteceu, né?
Então ele é muito mais competente que os outros detetives da Scotland Yard. Qual é o conflito dessa parte do livro? Qual é o enigma que terá que ser desvendado? Então será que o conflito, o enigma, é o crime cometido nessa casa aí. Um homem apareceu morto em uma casa vazia, sem que houvesse indícios de como foi parar ali. Tem mancha de sangue, mas não há ferida, não há nada, tá? Não há arma, tem o nome dele, tem o cartão, no porquê que mataram ele, né? Havia sangue no cômodo, apesar da ausência de ferimentos em seu corpo. Olha outra coisa que tem que ser descoberta. E 5. Com que intenção o autor do texto teria reproduzido na íntegra a carta de Gregson a Holmes? Então, foi mantida toda a carta para mostrar o conflito. É a partir daí que a gente vai ver que Gregson pede a ajuda do Holmes porque se sente até incompetente para decifrar esse crime. É a partir de Holmes que ele vai chegar ao desvendar o crime, né? O autor apresenta ao leitor o que será investigado para que este possa criar suas próprias pressuposições acerca do enigma. Isso aqui vai motivar também que nós, leitores, não paremos de ler o livro, que a gente continue. O que será que vai acontecer? Já que o outro pediu a ajuda do Holmes, o Gregson, o que será que vai acontecer, né? Número 6. São rápidos e enérgicos, mas têm métodos convencionais. Aqui ele está falando do Gregson. Já o Holmes, ele é um detetive que não tem vínculo com nenhuma instituição. O Gregson é da Scotland Yard. O Holmes não tem esse vínculo, então ele pode agir como ele quiser. Ele é um detetive particular, ele tem liberdade para fazer o que quiser. Qual é o cenário do dia do início da investigação? Foi o que eu mostrei a vocês, né? Olha como o cenário é importante, o espaço é importante. Nós temos uma manhã úmida e nebulosa. Consequência da chuva, blá, 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 não. Então aqui a gente vê que para enxergar, a manhã está nebulosa. Então está tudo muito escuro, está tudo muito nebuloso, está tudo muito confuso. Está mostrando a questão do crime também. E número 8, que relação existe entre a descrição objetiva e detalhada da casa e o almejado desvendamento do crime. Então a cena em que ocorreu o crime foi deixada intacta. O Gregson não mexeu em nada, né? Para que os responsáveis pudessem fazer a averiguação exata. O esperado é que no final, essa dupla central desvende o enigma do delito. Quem vai resolver o caso, é lógico, é o Watson e o Holmes, né? Na página 142, desenvolvendo habilidades, nós temos aqui, se as pressuposições feitas pelo leitor com os indícios fornecidos devem preferencialmente ser desconstruídas no final revelador e surpreendente, uma característica que pode aparecer nas narrativas é a presença de falsas pistas, tá? Letra C. Depois temos um outro trecho do mesmo livro. Número 2, a lógica utilizada por Sherlock Holmes para descobrir que Watson era um médico do exército foi a mesma que ele usou para aqui no aplicando, mostrar que era sargento aposentado da Marinha, o homem que morreu. Pela condução do seu pensamento, só não podemos concluir que Holmes lógico, vidente. Ele é observador, sensível, inteligente. Ele só não é um vidente. 3. Aqui no Estudo em Vermelho foi extraído o segundo capítulo do livro A Ciência da Dedução. Então, o método dedutivo que está na base das investigações de Holmes e de outros detetives semelhantes a ele consiste em seguir uma linha de raciocínio que parte do quê? Letra B, do geral para o específico, tá? E a número 4, temos aqui Auguste Dupin, personagem citado no final do trecho transcrito, é um famoso detetive criado por Edgar Allan Poe, que, como você já sabe, foi o primeiro escritor de narrativas policiais. A única alternativa que não traz uma explicação para a menção da obra de Poe é letra D.
negar a contribuição de Edgar Allan Poe para a narrativa policial, pois Sherlock diz que Dupin é medíocre, tá? Então esse foi o módulo 12. Aqui no módulo 13, não sei se vocês já assistiram, nós temos aqui, ó, a foto de um filme que temos o Inspetor Clouseau, que é muito bom, é a Pantera Cor-de-Rosa. Se não assistiram ainda, podem assistir. É uma comédia, mas baseado também em um texto de mistério, de conto policial, tá? Ele é muito engraçado, tá bom? Eu queria mostrar a vocês agora 2 livros, eu queria recomendar até para vocês, ó. Esse livro aqui, eu sempre adotei na escola, para o 8º ano, porque na apostila do 8º ano também tinha. Aqui, ó, o Mistério do Museu Imperial. É um mistério que acontece lá no Museu de Petrópolis. Uma vez nós fomos a Petrópolis com a turma e lemos o livro, é bem interessante. E o outro, que é imperdível, Histórias de Detetive. É muito bom. Aqui eu tenho vários contos de autores: Conan Doyle, Medeiros de Albuquerque, Edgar Allan Poe, Jerônimo Monteiro, Marcos Rey e Edgar Wallace, tá? Então, são vários contos dentro de um livro só. É imperdível. Se tiverem oportunidade, podem ler também. Tá? Então, eu vou passar para vocês, para a próxima aula, o módulo 13, que a gente tem que fazer, tá? E uns exercíciozinhos, tá bom? Outra coisa que eu esqueci de falar, Droga da Obediência, que a gente teria que ter lido nesse bimestre, eu espero que vocês leiam também. Tem bastante história de... são detetives, os meninos, os caras, eles se tornam detetives para descobrir o que está acontecendo nos colégios de São Paulo. Leiam, não deixem de ler quando a gente voltar realmente a trabalhar juntinhos, né? Pessoalmente, a gente vai discutir o livro também, tá? E todos os livros dessa série dos caras são todos com envolvimento de mistério. Nós temos um também que eu gosto muito, a Droga da Americana, a Droga do Amor, é uma saga, né? Na Droga da Americana, a filha do presidente dos Estados Unidos é sequestrada aqui no Brasil. Bem legal, né? Então não deixem de ler, tá bom? Vou postar tudo lá no plural, deem uma olhadinha. Não deixem de fazer as atividades novamente. Estou quase fechando todas as notas de vocês. Tem aluno que não me mandou nada, ainda trabalho nenhum. Por favor, não deixem de me mandar, tá bom? Obrigada, beijos, fiquem com Deus, tchau. Leiam que é muito bom. Tchau.